Eu procuro imprimir em cada peça que eu faço a minha identidade, ainda que eu faça peças em estilos variados aqui no canal. Mas de um tempo para cá eu tenho estado mais voltada para um estilo rústico suave, com muita influência do estilo boho chic. E tenho feito o que eu tenho tido vontade de fazer. Acredito que assim eu vai encontrar quem se identifica com o que eu faço. Fica mais prazeroso dessa forma. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um passo a passo de 2 ideias que me trouxeram muita satisfação em executar. Olá, eu sou Eliana de Oliveira e você é muito bem-vindo ao Lioli Arte. E eu comecei retirando as ferragens de uma caixa de MDF, para fazer nela uma forração com juta. E para facilitar a forração, eu passei na juta termolina leitosa, que poderia ser cola branca também. E isso para deixar a juta firme, durinha, de modo que não distorcesse a trama e nem desfiasse na hora de forrar. Depois de espalhar em toda a juta, deixei secar e ela ficou bem durinha, bem firme mesmo, no ponto de forrar. Passei fita crepe em todos os lados da caixa para manter presas uma parte na outra. Depois passei uma camada grossa de cola branca extra forte na parte de cima da caixa. Essa camada de cola precisa ser bem grossa para na hora de colar a juta eu ter tempo de movimentar e posicionar a juta exatamente no lugar que eu desejo. E veja aí que depois que eu posicionei a juta sobre a cola, eu tive tempo ainda de arrumar e dividir bem o espaço para todos os lados da sobra da juta, porque não parece, mas isso é muito importante. E só então eu pressionei a juta sobre a cola e com a ajuda de uma espátula depois, eu ainda fui passando ali por cima para pressionar bem, esticar a juta e ela ficar bem lisinha e bem esticadinha mesmo. Depois dessa parte pronta, eu retirei a fita crepe da parte da frente, passei cola e colei a juta nessa parte inteira da frente. E observe que eu não considerei a divisão entre a tampa e a parte de baixo. Eu colei a juta direto, reto, sem me preocupar ali com a divisória. E fui esticando bem a juta, passando a espátula nas quinas, para que ficasse tudo muito bem colado, não ficasse nenhum ponto estufado com aquele fofo. E depois eu fiz o mesmo processo na parte de trás da caixa. E com essas 3 partes coladas e bem secas, antes de colar as 2 laterais menores, eu tinha que cortar a juta entre a tampa e a caixa, naquele espacinho ali. Então, eu peguei o estilete e coloquei ali no cantinho, na quina, e cortei a juta, furei ali para marcar onde eu tinha que cortar, porque na frente já não dava mais para ver onde é que eu tinha que cortar. Então, abrindo ali, eu fui seguindo com o estilete e cortando ali. E para facilitar, eu enfiei a espátula onde já estava aberta e fui forçando para que me mostrasse ali onde eu tinha que passar o estilete. E foi muito fácil de cortar. E isso, gente, eu fiz tudo isso para que a trama da juta, da parte da tampa e da parte de baixo, se encontrassem perfeitamente. Elas não tivessem, assim, desencontro, porque eu poderia forrar a tampa primeiro e depois a parte de baixo. Mas fazendo assim, ficou com um acabamento impecável, ficou muito legal. E nas laterais eu desci com a juta que vinha da tampa, para dar continuidade na trama. Cortei as sobras de juta e deixei uma beiradinha bem pequena para não ficar excessos acumulados ali naquela lateral. Passei a cola nas beiradinhas e prendi com fita crepe. Não pule etapas porque tem dicas pequenas, mas valiosas que vão ajudar muito no desenvolvimento desse trabalho. Desci então a juta e colei.
E só cortei essa parte que sobrou da juta depois que já estava bem seca, porque cortar com a cola molhada repuxa e distorce, dá defeito depois. E no fundo eu cortei os excessos de juta e passei a cola e colei. E também deixei para cortar depois que a juta já estava bem seca. E finalizada então essa parte da forração, eu coloquei as dobradiças e aí comecei a aplicar gesso acrílico, que é um gesso que já vem pronto e muito fácil de aplicar. Ele é feito para aplicar em telas e criar texturas em superfícies diversas. Então eu fui aplicando aí com essa espátula e depois com um cartão eu fui esticando bem e tirando todo o excesso para aparecer bastante a trama da juta. E aí o gesso é bom porque ele é bem fininho e ele não esconde a trama, ele cobre ali os baixos relevos e fica aparecendo toda a traminha. E veja como ficou depois de pronta e seca. E dá uma olhada também nessas quinas e no acabamento, gente. Parece que essa juta já nasceu aí. E por dentro ela tem essas divisórias que podem ser utilizadas ou não. Eu sempre deixo soltas porque se a pessoa quiser usar sem as divisórias é só retirar. E eu pintei por dentro e apliquei um stencil com a frase que diz: quando tudo for pedra, atire a primeira flor. Eu achei essa frase bem interessante para a pessoa quando abrir, né, ler essa frase. Esse stencil é da OPA, não sei dizer qual a referência dele. E a cor de fundo é a mistura da tinta Mushroom com a base acrílica porcelana. E para fazer o stencil, eu acrescentei um pouco mais da base acrílica porcelana para dar um tom um pouquinho mais claro. E para usar o stencil não tem segredo, é só molhar o pincel na tinta, o pincel Pituá, que é aquele redondo para stencil, e retirar totalmente o excesso e ir dando batidinhas ou então fazendo movimentos circulares. E deixei bem sutil. E no lugar da fechadura, eu vou colocar essa peça em acrílico, que ela é transparente e tem uns fios crus por dentro, parecendo fios de juta. Bem bonita mesmo. E ela é bem delicada, vai dar um contraste com a rusticidade da juta. Ela é uma peça para biju e ela tem um furinho onde eu vou colocar um preguinho bem pequeno nesse furinho para prender. Eu achei esse resultado bem interessante, o contraste da juta com a delicadeza do acrílico. Me diz aí se você gostou. Mas eu tenho uma outra ideia para substituir esse acrílico, caso você não tenha gostado. Uma tirinha de couro com uma tachinha ficaria bem bonito também. E aí, a hora que cansar esse acrílico, dá para substituir também, ou dependendo de quem vai ficar com essa caixa. Essa caixa é um pouco menor que a primeira e eu fiz as duas para serem usadas juntas. A forma de forrar vai ser um pouco diferente da outra. A juta foi engomada também e com uma fita crepe eu separei um retângulo que é exatamente do tamanho da frente da caixa, da parte de cima e da parte de trás. E aqui é essencial que a juta esteja engomada. Para fazer esse trabalho, eu usei um barbante de 24 fios usado no macramê e uma agulha sem ponta com um furo bem largo.
E aqui, gente, eu vou fazer aqueles mesmos nozinhos que eu tenho usado em peças aqui no canal. E eu defini aqui um espaçamento entre eles, que se a gente seguir a primeira linha, os outros vão ser muito fáceis. Então eu passei o fio por baixo de 3 traminhas e fiz uma voltinha e passei a agulha por dentro 2 vezes e puxei o barbante para cima, que formou o nozinho. Feito o nó, eu passei a agulha por baixo do primeiro fio de juta, para que o nó ficasse bem preso. Depois eu contei 6 furinhos e no 7º eu enfiei a agulha e saí com o fio para o lado de cima novamente. E fiz outro nó. E segui repetindo esse mesmo processo. E depois de feita essa primeira carreira, ficou bem mais fácil, porque aí eu já não precisei ficar contando, foi só olhar para o lado e seguir aquela mesma posição, os mesmos espaçamentos. E eu fui ficando cada vez mais rápida. Feito então esse bordado, foi hora de fazer a forração da caixa. De início eu retirei a fechadura, mas não retirei as dobradiças. Posicionei então a juta sobre a caixa para estudar a distribuição dos nós. Com tudo bem pensado, eu vi que eu precisava começar a colagem pela frente, da parte de baixo. Passei uma camada grossa de cola e posicionei a juta ali e fui arrumando, organizando para que os nós ficassem muito bem distribuídos. E comecei a pressionar a juta, principalmente ao redor dos nós, para que não ficasse levantado ali. E com a ajuda de uma espátula eu fui pressionando entre eles para ficar tudo muito bem assentado. Depois desse processo deixei secar para colar a frente da tampa, para não correr o risco dos nós saírem do lugar. E fui tomando todos os cuidados para os nós não desalinharem, não ficarem enviesados. E fui sempre deixando uma parte secar para colar a outra. E colei a parte de cima e a parte de trás também. E na parte de trás retirei as dobradiças antes. Com essas partes secas, antes de colar as laterais menores, eu cortei a juta na abertura da tampa. E para pôr as dobradiças novamente, eu tive que cortar o nozinho porque ficou bem ali no local. Depois então eu colei as laterais e o fundo e deixei secar para cortar a parte que sobrou. E pronto, eu já achei que ela tinha ficado bem linda assim. Quem quiser já pode parar nesse ponto, mas eu ainda fiz mais 2 etapas aqui. Como o meu gesso acrílico tinha acabado, eu experimentei usar a pasta de modelagem e deu certo também, mas eu prefiro usar o gesso. E fui passando com um pincel por causa dos nós. E ali nos espaços eu tirei o excesso com o cartão e usei até um palito de sorvete para ficar melhor e deixar só o que era necessário para cobrir o baixo relevo da juta. E se você está gostando, aproveite e deixe o seu joinha, que é bem importante aqui para o canal. Com a pasta de modelagem totalmente seca, eu fiz uma pátina sobre essa textura. Umedeci um pano de malha
e sujei na tinta Mushroom e retirei bastante o excesso e fui passando levemente sobre os nós e sobre a trama da juta também. Comecei bem suave mesmo e depois acentuei. E é muito importante que esse pano esteja úmido, porque ele totalmente seco vai ficar muito pesado, ele vai dar uns borrões e assim fica uma pátina bem suave. E pronto, gente! Quem se anima a fazer também? Não esqueça de comentar o que você achou. Aproveite e deixe o seu joinha, compartilhe com alguém e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de postagens. Muito obrigada por você estar comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!